Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre um assunto que tem movimentado as notícias, o noticiário da França e que pode impactar o noticiário do futebol aqui no Brasil também, que é a crise do Lyon e o que essa crise impacta no Botafogo. Vamos falar sobre isso? Você já vai fazendo tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esporte, curtir, compartilhar, se inscrever, tudo aquilo porque é o assunto do tema, é o tema do vídeo de agora. Para quem não acompanhou, no fim de semana, várias notícias vindas lá da França dizem respeito a uma crise no Lyon, clube francês, que foi heptacampeão francês ali no início do século, lá na era Juninho Pernambucano, e que atualmente tem como um dos seus donos a Eagle Holding. A Eagle Holding é a empresa, a holding, que é de propriedade do John Textor, que, entre outros clubes no mundo, tem também o controle, é dono do departamento de futebol do Botafogo. E aí, automaticamente, já começaram a vir as dúvidas, os questionamentos do que essa crise financeira do Lyon vai impactar no Botafogo. E eu estou aqui para tentar gravar esse vídeo e mostrar aí o que isso impacta. Então vamos lá, no fim de semana, várias notícias de portais de credibilidade na França trazem a informação de uma punição do DNCG, que é a Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Profissional de Futebol da França. Esse controle de gestão, ele puniu o Lyon com uma determinação que vale já para janeiro, que é, na janela de transferência de janeiro, o Lyon não pode inscrever jogadores, e ameaçou rebaixar o Lyon no fim da temporada, ou seja, no meio de 2025, caso a situação financeira do Lyon não melhore. Essa foi a decisão do DNCG depois de uma reunião que foi feita com a direção da Eagle Holding, né, a empresa do John Textor, e o DNCG, ele precisava, DNGG, perdão, é DNCG mesmo, Departamento Nacional de Controle e Gestão. O DNCG queria que o Lyon apresentasse garantias de um aporte de 100 milhões de euros até o fim da temporada. E a empresa do Textor não conseguiu mostrar essa garantia. Segundo o monitoramento do DNCG, na temporada passada, o Lyon, a empresa do John Textor, a Eagle Holding, na operação do Lyon, teve um prejuízo de mais de 25 milhões de euros. Segundo a imprensa europeia, toda a Eagle Holding, na operação do futebol, tem uma dívida que chega a 500 milhões de euros, de acordo com a imprensa francesa. Esse é o cenário do Lyon. Segundo o John Textor deu uma entrevista à rádio RMC Sport há alguns dias, e ele falou assim: todo o dinheiro dos nossos sucessos em outros lugares vai para o mesmo cofre. E às vezes um pode ajudar o outro, o que realmente acontecerá nos próximos meses. Não deveríamos olhar apenas para o Lyon, mas para o fato de que somos um grupo com vários clubes. Isso foi o que falou o John Textor. E aí, primeiro, essa é uma realidade de um cenário em que existe SAFs, de algumas modalidades aqui, mas, no geral, a SAF que foi aprovada no Brasil é mais ou menos um modelo que tem em vários lugares no mundo. E quando uma mesma empresa tem vários clubes, esse fluxo é algo natural, seja de jogadores, facilitar empréstimos e tudo, seja de volume de dinheiro, de circulação de dinheiro. Então, uma operação está com problema aqui, encaminha dinheiro para lá. Um clube precisa de um reforço no momento pontual, vem dinheiro do outro lado. Então, isso é uma coisa normal, uma coisa natural que acontece contabilmente.
E aí fica a dúvida de o que essa crise do Lyon atrapalha o andamento no Botafogo. Eu fiz algumas apurações, eu conversei com algumas pessoas próximas do dia a dia do Botafogo, conversei com meu grande amigo Thiago Franklin, que tem o canal do TF, que é um canal um canal muito bom, especializado no Botafogo, para tentar entender. Então, é preciso a gente entender alguns pontos. O primeiro ponto, então, é o seguinte: no curto prazo, e o curto prazo para o torcedor do Botafogo é reta final de temporada. Últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, final, decisão da Libertadores, dia 30 de novembro, em Buenos Aires, e caso o Botafogo seja campeão, Mundial ou Intercontinental, que vai ser disputado lá em Doha. Nesse curto prazo, não muda rigorosamente nada. O Botafogo vai continuar com o mesmo time que tem, o Botafogo vai continuar com os mesmos destaques, o Botafogo vai continuar com a sua situação financeira, então não muda rigorosamente nada. Isso é o mais importante de ser dito, porque o torcedor quer saber o curto prazo. Curto prazo não muda nada. Os jogadores que estão no Botafogo vão continuar até o fim de 2024, vão jogar normalmente as rodadas finais do Brasileiro, que o Botafogo é líder do campeonato, vão jogar normalmente a decisão da Libertadores, dia 30 de novembro contra o Atlético no Monumental de Nunes, e vão jogar normalmente, caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, o Intercontinental lá em Doha, no Catar. Isso daí é o primeiro ponto. O segundo ponto: o que isso vai resultar para o ano que vem? Em tese, e conversando com o Thiago Franklin, que tem muito acesso ao próprio John Textor e aos bastidores do Botafogo, e que de fato é uma coisa já noticiada, o Botafogo já sabia que ele negociaria destaques do time para o ano que vem. Isso daí já era sabido. Isso daí todo mundo no Botafogo sabia que os destaques do time iriam ser negociados. O Almada já tem no seu contrato o contrato com o Lyon, então o Almada é uma situação diferente. O Almada já está registrado pelo Lyon, então o Almada pode ir para o Lyon em janeiro, porque mesmo com os transfer ban, o Almada já está registrado pelo Lyon, ele está emprestado ao Botafogo, então isso daí é uma situação normal, o Almada ir para o Lyon. O Igor Jesus e o Luiz Henrique, mais o Luiz Henrique do que o Igor Jesus, né? Porque o Igor Jesus foi contratado ali numa pegada de aposta e que deu muito certo. Hoje é titular da seleção brasileira, é um dos destaques do time numa campanha vitoriosa, uma campanha de finalista da Libertadores e campanha de muito sucesso no Brasileiro. Esses dois, o mais o Luiz Henrique, era sabido que se eles se valorizassem, eles viriam a ser vendidos. Então, no sentido de vender jogador, isso não é uma novidade para o Botafogo. O Botafogo sabia, e os botafoguenses sabiam, que os jogadores viriam a ser vendidos mais dia, menos dia, e principalmente os destaques. Então isso ainda pode acontecer. E aí, a diferença é que em esses negócios acontecendo, o valor que conseguir ser apurado com essa venda, parte dele, ou ele todo, iria para o caixa do Lyon, iria para o caixa da Eagle, e do caixa da Eagle iria para cumprir essas obrigações financeiras com o Lyon. E isso como eu disse, ainda há pouco no vídeo, uma realidade uma realidade nos clubes, nas SAFs que tem mais de um clube espalhado pelo mundo. Isso é uma realidade. Por exemplo, esse caso não vai acontecer no Cruzeiro, porque o Pedrinho lá dos supermercados BH, neste momento, só tem o Cruzeiro. Então esse tipo de movimentação não vai acontecer. Mas na Eagle, que tem vários clubes, acontece. No Manchester City, no Abu Dhabi Group, que tem vários clubes, isso pode acontecer também. Então, essa é uma pegada diferente. Outro ponto importante é que, segundo as informações que eu apurei, o problema que tem, a crise financeira que tem no Lyon, ela
passa também pelos controles que faz lá o DNCG. E esses controles não existem, por exemplo, no Brasil. Esse é um ponto importante e que permite que a gente possa projetar que os investimentos no Botafogo possam continuar. Então, se vender o Almada, como eu disse, está registrado no Lyon e emprestado no Botafogo. Se vender o Luiz Henrique, se vender o Igor Jesus, e o Igor Jesus teve sondagens ali na casa de 20 a 30 milhões de libras, e aí parte desse valor, ou esse valor todo, iria para a Eagle fechar o caixa lá, fechar essas obrigações financeiras com o Lyon, isso poderia, essa venda seria, nos planos do John Textor e da direção da Eagle, seriam repostas com outras contratações. Então isso funcionaria dessa maneira. A Eagle Holding, ela está fazendo um processo de abrir o seu capital, de recapitalizar o seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Então, segundo os planos da Eagle, ela está fazendo uma recapitalização para conseguir mais fundos e está se chegando aí na casa de $1 bilhão. Só que isso só deve ser começado no primeiro semestre de 2025. Não sei se daria tempo de você ter caixa para cumprir essas obrigações financeiras do Lyon. Então, basicamente, aqui para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, no curto prazo, o que muda no Botafogo? Nada. Isso pode gerar vendas no Botafogo? Pode, mas as vendas que vão acontecer no Botafogo já estavam previstas que acontecessem. Já era previsto que o Igor Jesus, o Luiz Henrique, destaques do time, fossem vendidos. E aí, na hora de se vender, esse valor vai, como disse o Textor lá naquela resposta, isso vai para o caixa da Eagle, e aí esse valor que o Botafogo conseguiu vender esses jogadores poderia ser repassado para o Lyon. É algo natural, é algo normal no cenário de várias SAFs. Esse é o resumo do vídeo. Então, o torcedor botafoguense que está preocupado com o 2024, saiba que para 2024 essa crise do Lyon não impacta nada. Para 2025, talvez impacte na venda de alguns dos destaques desse time, com a promessa da direção da Eagle Holding, da direção promessa do John Textor, de se vender, vai trazer outros jogadores de destaque. É esse o cenário. E aí, o que você pensa? Diz aqui embaixo, aqui nos comentários, faz aquilo que você está acostumado a fazer tudo aqui no canal da TNT Esportes, e a qualquer momento a gente volta com outro vídeo. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.